Ouvintes do terror, aqui vai um recado para você. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo te causar desconforto, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir e escutar o episódio, mas servem para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Olá, ouvinte! Tá começando mais um episódio do Terror. Eu sou o Fê. Eu sou a Cibs. E hoje temos aqui um tema que já foi muito pedido no Insta, mas foi uma sugestão de tema feito pela Abby, que é uma apoiadora do terror. E, cara, se preparem, são histórias maravilhosas. E antes de começar o episódio mesmo, eu já vou dizer, Abby, muito obrigado pela contribuição na ajuda de fazer a pauta, e essa pauta tá, incrível. Cibs, tua casa é mal assombrada? Ou bem assombrada? Não, graças a Deus, mas eu já morei numa casa assombrada. Não, e é muito bom que, assim, eu morei durante muito tempo, é a casa da minha avó, lá no Rio de Janeiro. Antes de a gente entrar nesse assunto, eu queria falar que assunto casa assombrada é uma coisa muito quentinho de terror, assim. Dá um conforto terrorístico. Acho que é o clássico mesmo de quem gosta de terror, tá entrando no terror, aí vai procurar sobre casas assombradas. Eu adorei o tema, só queria falar isso. Assim, é um tema basicão pra quem gosta de terror. Aí que dá pra Sim, envolver tanta coisa em terror, envolvendo casas assombradas, mas tanta exato. coisa. E aí, dessa casa que eu morei assombrada, é a casa da minha avó, e tinha histórico de, tipo assim, desde que a casa foi construída, ela é assombrada. E o meu pai, várias vezes, ele já viu um homem de cartola Eita. parado no meio da porta. Barulhos eram muito comuns. Às vezes eu tava na sala e eu ouvia louça, mexendo em louça, como se alguém estivesse lavando louça. E eu olhava pra cozinha e não tinha ninguém lá. Foi lá que eu vi uma assombração. Foi a única vez na vida que eu vi uma assombração. Que eu tava lá. Tinha duas casas, assim. É uma casa, só que na parte dos fundos, tinha um galpão, um negócio, e a minha família resolveu construir uma segunda casa. E aí eu tava no muro dessa segunda casa, soltando bolinha de sabão. No momento em que eu vou colocar o negocinho da bolinha de sabão pra molhar, eu olho e tem um homem careca, sem sobrancelha, sem feições, me olhando. E aí eu saí correndo, gritando meu avô, e a primeira coisa que eles pensaram foi: é um ladrão, né? Rio de Janeiro, né? Por favor. Só que ele vasculhou tudo e não tinha ninguém. Essa foi a única vez que eu vi uma assombração nessa casa. Nessa casa tinha muita briga. A minha avó, depois que a gente se mudou dessa casa, assim, ela mudou da água pro vinho. Ela ficava Caramba. muito. Falando muito. Inferno, demônio, não sei o que, essas palavras pesadas, sabe? Ela ficava falando muito. Gente, só história pesada. E aí, quando eu voltei lá no Rio de Janeiro, minha avó voltou durante um tempo a morar nessa casa. E aí eu vi uma vizinha minha, que ela mora na casa do lado há muito tempo. Aquilo lá, há muito tempo atrás, a casa da minha avó e a casa ao lado era um terrenão, né? E aí eu tava conversando com a Lívia e ela pegou o meu canal, né, o Cibele na Terra do Medo, foi assistir, e aí ela viu um episódio que eu falei sobre essa casa assombrada, e ela me chamou no Instagram pra falar assim: Cibele, pelo amor de Deus, eu também sempre vi coisa na minha casa, coisa e tal. E aí ela contou uma história de que o avô dela, que mora lá antes da minha avó, da família da minha avó,
ele via sempre no terreno, antes de ter casa, antes de ter tudo, aquilo era só um terreno, contando com a casa da minha avó, que ele vivia vendo um bode preto com chifres enormes naquele terreno. Eita! Eu fiquei tão apavorada. Então, assim, eu tenho um pouquinho de histórico com casa assombrada, pelo visto. Você viu que eu fiquei só um pouquinho Catapimbas. empolgada. Então, poxa, acho que o tema tá maravilhoso pra gente falar bastante. Eu fiquei só um pouquinho empolgada. E você, tem histórico com casas assombradas? Olha, eu tenho históricos com casas, já morei em tantas casas na minha vida que eu não sei te falar, assim, de cabeça quantas. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Isso mesmo, isso mesmo. Aí, uma delas só, quando eu conheci a irmã da Marina, por um acaso, que essa casa era assombrada. Antes da gente se mudar, o antigo morador havia falecido dentro dela e aparentemente ele ficou por lá mesmo. E acendia a luz do corredor, os meus cachorros sentiam uma presença porque eles ficavam muito latindo pro nada. E uma vez eu tava deitado na cama, finalzinho de tarde, eu tava sozinho. Daí o meu cachorro era um cocker na época e ele começou a rosnar na beirada da cama, tentando esticar o pescoço pra alcançar alguma coisa, quase caindo da cama. Aí eu fiquei, Scooby, para. Aí eu tentei puxar ele e ele só rosnava, ficava cada vez mais bravo. Eu peguei ele, saí de casa, liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, aqui ó, seguinte, aconteceu isso. Não volto pra dentro de casa. Mas aí ela Mas também teve... você acha que era o próprio homem que morreu lá? Que Não faço ficava. ideia, nunca vi nada, tipo, além de sensações. Eu já vi a luz do banheiro acender sozinha. A minha mãe já viu a luz do corredor acender sozinha e ela já ouviu passos. Aqui tinha um porão, a casa, né? Era em desnível, aí tinha uma escada que tinha uma casa embaixo. E minha mãe escutava passos nesse lugar de baixo, no quintal. Então, ela também escutava. Mas, fora isso, nada demais. Nunca vi um bode preto em pé. Ai, que bom. Deve ser uma coisa bem traumática ver um bode preto em pé. Deve, pra caralho. Eu errei o nome da minha ex-vizinha, é Lilian, não é Lívia. Eu errei. Perdão, beijo, Lilian. Beijo. A Hannah falou, aí eu vi uma assombração na casa alheia, uma senhorinha sentada num quarto e eu fui perguntar quem era a senhora lá dentro. E me disseram que só quem moravam eram 2 pessoas que estavam nos recebendo. História de crente menino fazer trabalho missionário. Mas quando Assombração tá na alheia. casa alheia, é mais de boa, né? Você não precisa conviver com a assombração. Tu vai embora já era, né? Tchau, tchau, bye, bye. Sabe? Vida que segue. Pra você, não pra assombração. Desculpa. E se o fantasma tiver liberdade geográfica e não for só um fantasma de canto? É verdade. Que é o meu sonho, né? Quando eu morrer, eu quero ser um fantasma com liberdade geográfica. Falando nisso, ó, pequeno merchan aqui do terror, temos uma camiseta do Fantasma de Canto, não sou só um Fantasma de Canto, disponível lá no site da lojinha do terror, reserva.inc/terror na esquina. Aliás, se você quiser escutar este episódio, se você quiser escutar os episódios do terror como se fosse live, é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que a partir de R$5, gente, R$5 menos que um café expresso, você já tá aqui com a gente escutando os episódios em live, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, que é caótico e maravilhoso. Mas se você não pode contribuir financeiramente com o terror, você pode avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify, que ajuda a gente pra caramba, e compartilha nos stories. Cara, faz muita diferença você compartilhar nos stories, faz a gente chegar pra mais pessoas, e assim a palavra do terror chega em mais pessoas e a gente cresce ainda mais nessa comunidade. Mas se você já zerou o Terror na Esquina 1, 2 vezes, você também pode zerar Cibele na Terra do Medo. Gente, Cibele na Terra do Medo, para a felicidade das pessoas, eu voltei a postar. Saiu da geladeira? Saí da geladeira, tá? Já tiveram alguns episódios, vai vir mais. E é isso, gente. Voltamos. Temos muitas histórias de terror, muitas creepypastas, muitas histórias do Reddit, casos reais. Se você for rolando lá minha página, você vai encontrar até uns crimes reais ali escondidos, tá? Então, quem gosta, vai lá, Cibele na Terra do Medo no YouTube.
acessa aí. E se você tiver com preguiça de pesquisar, é só arrastar para cima e clicar no link que está na descrição desse episódio. Aliás, temos aqui um comentário do Kael que postou: melhor coisa que eu fiz foi trocar uma coxinha da faculdade pelo apoio do meu podcast favorito. Então, se o terror é seu podcast favorito, ajude a gente. E é isso. Obrigado. Reparem que é uma unidade de coxinha, tá? Não é a coxinha de todo dia. Não é a coxinha de todas as segundas-feiras. Ah, podem ficar tranquilos. Então vamos lá, gata. A primeira história da noite. Você vai ver muita coisa estranha de madrugada. E até de dia também. Se deixar a câmera de segurança gravando 24 horas, na maioria das vezes é só um bicho passando, uma imagem bugada ou alguma coisa esquisita que depois você descobre que tinha uma explicação. Mas, de vez em quando, aparece algo que dá um arrepio diferente. Câmera é ótimo, claro, mas se prepara. Tem noite que você vai ficar encarando o teto, pensando por que aquele cara do outro lado da rua passou pelo seu quintal sem motivo algum. Ou de quem era aquela sombra parada do lado do seu carro. A real é que essas coisas talvez já aconteçam faz tempo. Você só não sabia porque não tinha uma câmera filmando. Então não adianta culpar a câmera. Mesmo que depois disso você comece a dormir um pouco pior, mesmo que aquela sombra perto do seu carro comece a aprender a ficar sempre fora do ângulo, quando eu era criança eu tinha ligado a webcam no computador lá de casa. Era aquelas imagens antigas mesmo. Eu deixei apontada para o corredor durante a noite. Do nada, a luz do corredor começou a piscar e aparece uma figura escura correndo para o quarto do meu irmão. Uns 30 minutos depois, aparece meu irmão andando pelo corredor, indo para o quarto dele normalmente. Ele tinha passado a noite toda no computador da família, lá na sala. De manhã, quando a gente foi ver a gravação, eu fiquei com medo que até hoje eu não sei explicar direito. Desde então, eu não assisto mais as gravações da minha câmera de segurança. A ignorância é uma bênção às vezes, não é mesmo? A ignorância é uma bênção, com toda certeza. Uma vez, eu tava em casa. Bom, a minha mãe, uma vez acordou de madrugada e disse que tinha alguém subindo no portão de casa. Aí ela acordou a casa desesperada, a gente foi fazer uma barricada na porta. A gente acha que minha mãe sonhou. Mas se você estiver escutando este episódio, sim, eu continuo achando que você sonhou que tinha uma pessoa subindo no muro de casa. Mas ela fala que não, que viu mesmo. Todo mundo ficou desesperado, ninguém não conseguiu dormir mais. Até que certa noite, eu acordei de madrugada com a minha mãe falando: Lipe, acorda. A campainha tocou. Aí eu falando: mãe, de novo, você sonhando que a campainha tocou? E cara, a campainha tocou de novo. E eu vou te falar que é um susto. É uma sensação bizarra. Porque você não espera ninguém tocar a sua campainha de madrugada. E quando toca, parece que o estômago literalmente cai. Porque sua barriga começa a ficar gelada e você fala: puta que pariu, vou me matar agora. Era uma pessoa em situação de rua pedindo agasalho. Amigo, mas aí você concorda comigo que se fosse alguém querendo matar você e sua família, a pessoa não ia tocar a campainha? Com certeza. Com certeza. Então por que, mesmo que por um segundo, vocês imaginaram que todos morreriam aquela noite? Vai saber, pô. Quando toca a campainha de madrugada da tua casa, a última coisa que você espera é, sei lá, um iFood que tu pediu. Não, com certeza, mas eu acho que eu ia pensar: pronto, quem morreu da minha família? Ok, mas a gente já tava na era dos celulares, então... Mesmo assim, vai que acabou a bateria, alguém tem que me avisar pessoalmente. Você vai pensar em uma emergência, eu não vou pensar que é uma pessoa em situação de rua. Faz sentido, tem um bom ponto aí. Mas câmeras são perigosas, porque a gente viu a pessoa em situação de rua pela câmera. Aí a gente ficou tipo: eita, que situação. Mas você já teve alguma experiência com câmeras? Câmeras? Com câmeras só, mas assim, é uma história engraçada, mas não é de terror. É que no meu prédio antigo sumiam algumas cartas, e aí um dia sumiu uma carta específica que tinha alguns documentos e tal, que na verdade eu e meu pai que a gente tinha deixado assim no coisa de carta do prédio, né?
E essa carta sumiu. Aí na câmera, a gente pediu a câmera pra síndica, coisa e tal. E aí o senhorzinho do andar de baixo foi pego no flagra roubando cartas. Ele enfiava a mão dentro de cada caixinha do correio e roubava as cartas. E Meu aí Deus! a gente foi lá, bateu com a síndica na porta do apartamento dele. E ele, tá, vou pegar. E aí pegou e Ele fazia devolveu. isso E ele, deliberadamente? aham. Ele era um senhorzinho muito solitário. Muito solitário, assim. Aí ele falou, tá bom. E ele tinha várias cartas, porque cartas sumiam, mas é diferente quando você recebe uma carta, tipo, nossa, minha conta de luz não chegou esse mês. Uhum. Outra coisa é que, tipo assim, a gente sabia que a gente tinha botado lá pra guardar, entendeu? Aham, entendi. Caramba. Passada, né? O Vitor com essa história, o Vitor é meu noivo, gente, pra quem não sabe. Ele ficou assim, ele achou muito bonito isso. Tipo, ele achou poesia, sabe? Nossa, o velhinho que roubava cartas. Mas, tipo, ok. Cartas, mas quem recebe. Isso foi recente pra receber cartas escritas assim com alguma coisa? Ou ele recebia, sei lá, ele roubava, sei lá, a fatura de cartão de crédito? Amigo, não dava pra ver, só tinha um buraco nas caixinhas. Ele só enfiava a mão e pegava o que tivesse lá. Poderia ser fatura de cartão de crédito, poderia ser uma Aham. carta de alguém que recebeu, de alguém longe, poderia ser cobrança, qualquer coisa. E aparentemente ele nem lia. Não sei se ele lia, mas acho que ele lia porque estava aberto o negócio. Mas o que ele pegou da gente que a gente tinha certeza não era uma carta, era tipo um papel dobrado que a gente botou lá só pra gente guardar, pra Sei, depois aham. pegar. Entendo. Que coisa, que poético. Não Que é poético. O poético. Vitor também achou na época, ele achou muito poético isso. Não sei se eu acho poético, porque se fosse correspondências mesmo, é ok, mas. Sei lá, você catar uma fatura de cartão de crédito e depois, sei lá, uma cobrança do um banco que tu tá É, devendo. sim, sim. Aí vai pro outro lado. Aí são outros É, 500. então bora pro próximo. Essa história só aconteceu comigo uma vez, mas ficou grudada na minha cabeça igual poeira de estrada em um dia seco. Até hoje eu não sei dizer se foi coisa de outro mundo ou se eu sonhei. Nunca contei a verdade pra ninguém, porque eu sei que iam achar que eu tava inventando. Meu pai e o irmão dele, o tio Geraldo, passaram a vida toda na fazenda, mexendo com gado e tirando leite lá pelo sertão. A gente morava perto, então era comum dar uma força pro outro, principalmente nas épocas mais puxadas. Quando fui crescendo, meu pai nem pedia mais, só falava: vai lá ajudar o Geraldo hoje. Com o tempo, eu fiquei com a nossa parte da terra. Meu primo, Márcio, assumiu a do pai dele. O tio Geraldo morreu faz uns anos. O Márcio acabou largando o gado e foi trabalhar com outra coisa. Hoje eu uso a terra dele para plantação. Meu pai se foi em 2013 e no ano seguinte eu também parei com o gado. Era uma noite de outubro, daquelas secas e silenciosas que até o vento parece que anda devagar. O Márcio acendeu o fogão a lenha lá no puxado dos fundos e foi dormir. A irmã dele, que tinha saído de um relacionamento complicado, estava morando com ele também. Ela chegou do trabalho perto da meia-noite, colocou mais lenha no fogo e foi descansar. O que eu contei para todo mundo foi o seguinte, que em 2015 eu vivia rodando pelas cidades vizinhas atrás de máquina usada para roça. Nesse dia, parei numa cidade maiorzinha, comi alguma coisa, vi um filme, depois fiquei um tempo numa lanchonete antes de voltar para casa. E que, passado na frente da casa do Márcio, já lá pelas 3 horas da manhã, eu vi o fogo saindo pela chaminé e fumaça escapando pela porta dos fundos. Liguei para os bombeiros e saí correndo para dentro, gritando para eles acordarem. Quase não tinha fumaça dentro de casa. Eu e Márcio fomos lá atrás e vimos o fogo começando, bem em cima do fogão a lenha. Conseguimos apagar com água e um extintor velho. Os bombeiros chegaram depois para garantir que estava tudo controlado. No fim, foi pouco estrago, mas mais uns minutos e o fogo tinha tomado toda a cozinha. Mas a verdade mesmo é outra. Eu tinha chegado em casa umas 10h30 da noite e capotei. Em algum momento, pouco antes das 3 horas da manhã, meu pai apareceu no meu quarto. Ele estava usando
aquela roupa de trabalho antiga, coisa que ele nem usava mais depois que parou. Abriu a porta, acendeu a luz e falou do jeito simples dele. Levanta, vai lá ajudar o Geraldo. Eu ainda respondi meio perdido. De manhã eu vou. Ele mudou o tom, ficou firme, seco. Não, agora. Eu sentei na cama na mesma hora, o coração já batendo estranho, quando eu olhei em volta. A porta do meu quarto estava aberta, a luz acesa e a luz do corredor também. Eu tentei me convencer de que tinha sido um sonho, coisa da minha cabeça, mas eu tinha certeza absoluta que eu tinha fechado a porta e apagado tudo antes de deitar. E com aquele aperto no peito, aquele nervoso que não deixa a gente nem pensar direito, eu levantei, me vesti e resolvi passar na casa do Márcio. Foi aí que vi o fogo. Como eu disse, nunca contei essa parte pra ninguém. Porque no sertão, o povo até acredita em muita coisa, mas nem tudo a gente tem coragem de falar. E tem um detalhe que eu nunca esqueço. O meu pai morreu dentro daquela casa. Eita. Cara, por uma pensada diferente, uma casa não pegou um fogo, né? Não é, menino? E assim, eu acho que nem ele falou assim, o meu pai morreu dentro daquela casa. Eu acho que o pai iria dar um jeito de avisar de qualquer forma, tendo morrido ou não dentro de casa. Aham. Mano, é de arrepiar essa. Essa A é. Abby falou também que essa arrepiou ela. É aquilo, né? Uma pessoa, que já se foi vindo alertar sobre alguma coisa. Lembra muito sobre aquelas histórias de pessoas que estão pra morrer e vão avisar que vão se despedir, alguma coisa assim, sabe? Sim, mas eu achei meio, eu acho que o pai podia ser mais direto. Eu não sei se eu entendi o recado. Eu acho que eu sou um pouco lerda para esse tipo de aviso. O Geraldo já tinha morrido. Aí eu pensei assim, que ajuda Geraldo, gente? Essas horas, Pai! Mas sabe? com o nível de preguiça que eu sei, eu falaria, gente, eu viraria pro lado, dormiria, ou só levantaria, mas não iria sair de casa. Eu ia ter medo de sair de casa, ainda mais depois de ver uma assombração, né? Vamos. Seria o meu pai, mas era uma assombração. De qualquer forma, né? De qualquer forma. Mas ainda bem que ele foi ele teve uma atitude completamente diferente da nossa. Ele foi, por conta disso, o primo dele tá bem, o primo e a prima, né? Ele foi heróico. Muito bom. Ele foi. Muito bom. Nossa, se dependesse de mim, se dependesse da gente, tava ferrado. Nossa, se dependesse da gente, a casa tava no chão, meu amor. O menino do interior com muitos sonhos e pouca força de vontade. Não é? Ai. Olha, a próxima é assim. Eu não sei dizer se minha casa é assombrada ou se tudo isso só tá na minha cabeça, mas é o tipo de coisa que fica com você. Quando eu tinha uns 11 anos, eu vi a silhueta de um homem alto. Ele parecia quase sempre quando eu estava tentando dormir. Ficava parado no meu quarto, bem entre o guarda-roupa e a porta, e era como se eu ficasse preso ali, sem conseguir sair. O que me restava era fechar os olhos e tentar dormir o mais rápido possível. O que, naquela situação, era quase impossível. Ele nunca fez nada de fato, não chegava perto, não falava, só ficava ali, observando. Teve uma vez que eu estava no meu quarto mexendo no tablet, no escuro. Aí eu ouvi minha mãe me chamando para jantar lá no corredor. Quando eu levantei o olhar, ele estava lá, parado na frente de uma daquelas portas duplas do quarto de brincar. Eu congelei de medo. A única coisa que eu consegui fazer foi sair correndo pela outra porta, desviando dele como deu. Eu disparei até a cozinha. Contei para minha família, mas ninguém acreditou. Depois disso, nunca mais tive coragem de entrar naquele quarto sozinho à noite. A última vez que aconteceu algo estranho lá foi quando eu estava sozinho em casa, no andar de cima. Eu esqueci de mencionar, nesse quarto tem um piano antigo, que era da minha avó. E enquanto eu estava lá em cima, eu ouvi o piano começar a tocar. Não era uma música bonita, mas também não era alguém batendo nas teclas sem sentido.
Era alguma coisa no meio disso. Soava estranho, errado. Eu só consegui ficar deitado na cama, paralisada, com medo até de respirar mais alto. E o pior é que eu ainda vejo esse homem até hoje. Talvez eu só não queira acreditar que isso seja real, mas e se for? O que você achou dessa? Cara, essa eu me identifiquei muito com as histórias da casa mal assombrada que eu morei, né? Essa coisa de ver uma figura alta e tal. Seria Mas tipo uma shadow person, shadow people. eu queria muito saber se, ai, porque a pessoa falou assim, eu continuo vendo ele até hoje. Essa pessoa mora na mesma casa? Porque isso é importante. Sim. Quanto tempo depois, né? É porque assim, porque se a pessoa mora na mesma casa, aí é uma assombração da casa, aí eu não sei nem o que fazer, porque, enfim. É porque a minha experiência com essa minha casa assombrada que eu morei, por exemplo, foi chamado padre pra lá, já chamaram Eita, foi padre, coisa mesmo? mais. Juro, juro. Catapimbas. Essa história, essa história dessa. Tem um episódio na Terra do Medo, inclusive, que chama Casa Assombrada da Minha Avó, que é minha avó contando histórias dessa casa. Entendi. Fica a recomendação. Eu quero links. Quero links Mas pra deixar na descrição desse episódio, não vou esqueça. deixar, vou deixar. E eu tô pra trazer o meu tio também, que ele tem outras histórias dessa casa. Eita, da mesma casa? Da mesma casa. Da mesma Rapaz. casa. E, tipo assim, anos depois, porque ele passou um tempo morando lá depois que eu e minha avó a gente veio pra cá, pra Juiz de Fora. Entendi. Essa casa é propriedade da sua família? Hoje em dia é. E Ela por tá que que você lá. não tá lá fazendo vídeos pro terror? Pro terror não, pro Terra do Medo, né, no caso. A minha avó voltou a morar lá, acho que em 2024 ou 2025. 2024. 2023, 2024, não lembro. Ela voltou a morar lá durante um tempo e eu fui pra lá, né, Rio de Janeiro e tal, fui pra pegar uma prainha. E tava Menina super mais traíra. leve. Estava super mais Entendi. leve, assim, o coisa, não tava tendo briga, porque antigamente, até quando eu ia visitar, tinha briga. Mas assim, a casa está toda reformulada. Meu tio arrancou a piscina fora, tinha uma piscina. Meu tio destruiu a piscina. Fiquei puta, inclusive, que eu adorava a piscina. Aham. Mudou a distribuição dos cômodos. Então não sei o que aconteceu que. A Abby falou aqui. Fantasma cansou de esperar vocês e foi assombrar outra casa. E atualmente, essa Lilian, a família dela tá alugando a casa da minha avó. Então, eles meio que estão usando a casa da minha avó, entendeu? Uhum, A entendi. família dela. Então, a casa não tá vazia. Vou até Ah, perguntar entendi. pra Lilian se tá tendo coisas assombradas lá Ai, atualmente. fiquei curioso, fiquei Eu vou perguntar curioso. pra ela. Mas isso de fantasma esperar assombrar a casa. Cara, assiste aquele filme. Me fugiu o nome. Presença. A presença. Eu não assisti A até hoje. presença. Eu tenho muita vontade de assistir. Não é spoiler, é no comecinho do filme mesmo. É muito triste, porque eu me colocando no lugar do fantasma, ele vendo as pessoas saírem da casa e a casa ficando sozinha, eu fiquei pensando, nossa, o fantasma ficou lá, coitado. Porra, não tem mais nada pra ele fazer e vai ficar só lá no canto dele, de boas, esperando alguma coisa acontecer e nada acontece. A Me empatia bateu com o uma fantasma, Fê, que fofo! Oh, me bateu uma angústia, eu fiquei, nossa, coitado. Eu fiquei mal, real. Eu tenho vontade de assistir esse filme. Ele é bom? Ou só o Assista, conceito que depois é você... bom? O conceito é maravilhoso. O final Tá, é ok, mas é um filme que eu não indicaria, assim, com tanta afinco. Tipo, assista esse filme. tá. Igual, talvez, eu indicaria Keeper, que eu assisti uns dias atrás. Tá, eu vou assistir pelo conceito. Assista. Ah, vamos, próximo. Bora, Ski. Quando eu tinha 13 anos, a gente se mudou pra uma casa que todo mundo jurava que tinha alguma coisa errada. Desde o começo já dava pra sentir. Sabe quando o lugar parece pesado? Então, a casa era grande, bem antiga, coisa de anos 40, piso de madeira por toda a casa. E na sala tinham marcas de machado no chão, como se alguém tivesse descarregado a raiva ali. Eu comecei a ter pesadelos quase toda noite. Sempre o mesmo. Um homem parado do lado de fora da minha janela,
com o rosto todo deformado, como se tivesse sido queimado. Ele nunca tentava entrar, só ficava ali, olhando, mas aquilo já era o suficiente para apavorar uma criança. Dentro de casa também acontecia coisas estranhas. A gente estava sentado na sala e começava a ouvir passos no corredor. Dava para acompanhar direitinho, de uma porta até a outra, até os passos entrarem, entre aspas, num cômodo e simplesmente sumirem. Às vezes vinha barulho da cozinha, panela mexendo, coisas sendo arrastadas ou até sussurros. Tinha um sapato com sola dura, tipo um mocassim, que fazia barulho no chão de madeira. Minha família vivia brigando comigo, achando que eu estava andando pela casa de madrugada, fazendo aquele toque, toque, toque. Só que não era eu. Eles iam ver, eu estava no sofá, ou no quarto dormindo. Meu irmão ainda era bebê, e a gente tinha aquele balanço antigo de mola para ele. Depois que ele dormia, ninguém mexia, porque para dar corda fazia um barulho horrível e acordava ele. Só que às vezes a gente estava na sala, ele dormindo, o balanço parado, e do nada começava a balançar sozinho. Teve mais coisa. Cadeira de balanço mexendo sem ninguém, chuveiro ligando, água quente sozinho. Anos depois, já adulta, eu voltei a ficar lá um tempo com meus pais, junto com meus filhos. Eles começaram a ter os mesmos pesadelos. Com o homem queimado, parado do lado de fora da janela. Uns 6 anos atrás, apareceu um senhor lá em casa e ficou conversando um tempão com a minha madrasta. Ele disse que cresceu naquela casa, lá pelos anos 60, e contou uma coisa que ninguém sabia. O pai dele tinha problemas mentais e era alcoólatra. Um dia, tentou colocar fogo na própria família, na esposa e nos filhos, mas acabou se queimando no processo. E aí, algumas coisas começaram a fazer sentido demais. Eita, caralho, porra, não, cancela. Mas aí deu um giro, né? Um 360. Meu Deus! Ele tá pagando, né? O que ele tava tentando fazer, mas. Fred Krueger, porra! Cara, mas assim, ele tá pagando mesmo, né? Porque ele ficou super preso nessa casa. Ficou? Caralho, não sei. Eu ia falar põe fogo na casa, mas eu estaria reforçando uma ação que ele tentou fazer, mas sei lá, demole a casa, benze e constrói uma outra coisa. Pois é, porque. Não, e aí você vê que é muito complicado que você pode comprar uma casa assombrada sem nem saber. Não precisa nem comprar, você pode se mudar para uma casa assombrada sem nem saber. Porque, que nem essa história horrível do cara que tentou, né, matar os próprios filhos e se queimou no processo. Ninguém vai falar isso na hora que tá. O corretor de imóveis não vai chegar, então. Aqui foi o cômodo em que o homem acabou pegando fogo nele mesmo depois de tentar matar toda a família. Então, tipo assim, você não vai saber. Porque ninguém vai falar isso pra você de graça, sabe? Eu imagino que não, e isso, inclusive, são fatores que reduzem o valor de uma propriedade, mas aí você levantou No Brasil um também? ponto. Eu acredito que você falar que uma pessoa morreu dentro da casa não seja um fator que agrade um comprador, né? É porque lá nos Estados Unidos, eu não sei se é só em filme, mas tem essa coisa de que, tipo, quando alguém morreu, tem que Você tem avisar. que falar? Não sei te falar agora, você me pegou. Será? Eu não sei te falar real. Porque eu não acho que isso seja obrigatório aqui no Brasil, não. Bom, em aluguel de casa não, porque não avisaram que tinha uma pessoa que morreu dentro da casa que a gente foi alugar, né? Não é? É. No Brasil a gente fala só, opa, casa barata. Mas aí se põe no lugar. Tu vai lá na sua corretora de imóveis e fala assim: moça, quero fazer um financiamento Minha Casa Minha Vida pra comprar a minha casinha. Aí tu vai lá e compra a casa. Pô, a gente vai pagar 36 anos da tua vida uma parcela da casa e você ainda vai e compra uma casa amaldiçoada. Você tá me entendendo o meu ponto? É essa a questão. Como não devolve? Não tem como, você vai ter que vender. Cara, é porque é complicado, que nem eu te falei. Eu não sei o que resolveu de a casa que eu morava parar de ter espírito obsessor. Porque Será que até foi uma Reza reforma? Braba.
Cara, às vezes é isso, porque foi a reforma que foi depois da reforma que melhorou. A Abby tirar a piscina, talvez. Será que era um ladrilho da piscina que tava amaldiçoado? Será que era um taco que tava fora do lugar e alguém falou assim, tá me deixando puto, vou amaldiçoar essa casa? Mas a merda é que a Lilian falou que o avô dela viu o bode lá. Tem uma questão tem uma questão que é muito importante nessa casa que eu morei também, que eu não citei. Tem Fale. a casa da minha avó, né? Do lado, a casa da família da Lilian. E do lado tem um centro espírita. E um centro espírita, sim, que é há muitos anos. Eu não sei se hoje em dia é também. Que eu cheguei a frequentar também. Não Será sei. que era o Urucubaca que tava rondando lá? Ou então os espíritos só erravam o endereço. Cara, porra, por que não, né? Você Por tá que me não entendendo? É nesse endereço aqui, é número, sei lá, número 7. Aí aparece no número 9. Aí, aqui que bati errado, chamaram. agora eu vou ficar. Ainda a minha avó gritando, demônio, caralho. Falou, gente, é ali, estão me chamando. Entendeu? Caraca. Aí, ó. Quem sabe? Tia Tami está nervosa comigo falando ponto importante, né? Acontece, viu? Caramba. E aí, gente, vocês moram próximo a um centro espírita e eles erram o endereço também? Conte para a gente. Fiquei curioso. Porque, olha que doideira, ligando isso. Eu tava vendo um vídeo esses dias no Reels que um homem tava explicando o que você faz caso você morra. Parece engraçado, mas ele tava falando super sério. Ele era espírita, se eu não me engano. Ou macumbeiro, não sei. Ele tinha alguma religiosidade e tava passando o ensinamento da religiosidade dele. Aí ele tava falando que você precisa... Ele falou até pra você identificar se você tá morto. Eu esqueci. Agora eu tenho que saber que se eu morrer, eu preciso saber se eu morri. Mas aí Então. ele falou que você pode morrer e tá na sua cidade, assim. Se você morreu, tá na sua cidade e você não sabe o caminho que você tem que seguir, você tem que ir pra um centro espírita, que lá eles vão te direcionar. Catapimbas, entendi. Agora, ligando uma coisa no outra, às vezes os mortos estavam só querendo ser encaminhado pra luz. E aí aparecia na casa da minha avó, na casa da Lília. Mas não explica o bode, né? O bode, às vezes o bode tava lá pra reforçar mais. Não sei, gente. Bom, aqui ainda dá pra levantar de novo a bandeira da liberdade geográfica dos fantasmas. Sim. Mas, por exemplo, nessa história que a gente leu agora, aparentemente o cara não tem liberdade geográfica, tá? Ele é um fantasma de canto. Porque ele é um fantasma. É isso. Ele estava preso naquela casa. Por causa da maldade que ele tentou fazer. Cara, bom ponto. Sem liberdade geográfica pra ele. Ele tava muito mal intencionado, né? É complicado isso, você tentar pôr fogo na sua família. Complicado. Por mais que às vezes você queira, mas não, sabe, não recomendo. Tia também falou, uma vez me orientaram que se a gente vir uma alma sofredora, era pra falar, olha, eu não posso te ajudar aqui, mas você tem que ir pra uma casa espírita, tal, na rua tal, endereço tal. Já abre aí o Google e descubra um centro espírita. Você tem que ter o endereço de um centro espírita da sua cidade na ponta da língua. Mas você falar, não posso te ajudar, eu acho que já é o bom ponto. Entendi, já é o principal, né? Espírito Maps quando a gente morre. Nossa, deveria ter, né? Bora pro próximo. Eu cortei, perdão. Desculpa, não, relaxa, a gente tem muita história. Eu demais. Por mim, esse episódio tem muita história, relaxa. Eu morei num apartamento onde começou a rolar um monte de coisa estranha. Daquelas que você tenta explicar, mas não consegue. Uma noite acordei no susto no meio da madrugada. Quando eu olhei para o pé da cama, tinha uma figura meio transparente parada ali. Na frente da minha cama tinha uma cômoda com espelho, e o mais bizarro é que a figura não aparecia no reflexo. Na hora eu pensei, não, isso não pode estar acontecendo, eu devo estar sonhando ainda. Eu fechei os olhos, virei de bruços e eu puxei o cobertor por cima da cabeça, tipo criança tentando esconder do mundo. E segundos depois, a cama inteira começou a tremer, como se alguém estivesse empurrando com força pelos pés. Era forte a ponto de fazer a cabeceira de madeira pesada bater na parede.
Ficou nisso por vários minutos, até parar de repente. Eu não tive coragem nenhuma de olhar pra ver se a coisa ainda estava lá. Eu passei o resto da noite inteira escondido debaixo do cobertor, sem mexer nada. Depois eu descobri uma coisa que me deu mais medo ainda. Na época, meu marido mexia com umas paradas de invocação, usando justamente o espelho da cômoda, aquele que ficava de frente pra cama. Ele trabalhava de madrugada, então nunca estava em casa quando essas coisas aconteciam. Depois disso, eu passei a cobrir o espelho toda noite. E nunca mais aconteceu nada. Como se alguma coisa tivesse sido fechada junto com ele. Motivo de divórcio. Divórcio. Não. Assinou os papéis ali no dia seguinte. Cara, a puta que pariu. Se alguém faz isso comigo, eu enfio a pessoa dentro do espelho junto com a assombração. Vai junto. Gente, Porra. eu tô muito Não. revoltada. Eu tô muito revoltada. Gente, pra mim isso é motivo de divórcio. Não Nunca tem mais eu explicação. voltava, real. Bloqueava de tudo. Vai pra puta que pariu. Vai pra junto do que você tá invocando. E enfia dentro do teu próprio cu, porra. Não. Top tipos de traição. Então- Sai pra uma balada, Ótimo. sai pra uma balada, Ótimo. beija todo mundo, mas não invoca o espírito no banheiro do meu quarto, do espelho no meu quarto. Pô, da frente da tua cama, mano, tu olha, isso é a primeira coisa que tu vê, é teu reflexo. Aí tu vai acordar e vai... Ah, o capiroto ali na tua frente. Sai fora. Não, Hebe, tô revoltado. Porra, não. Não, essa história me tirou do sério por motivos que eu não imaginava que eu ia ser tirada do sério nesse episódio. Maravilhoso. Porra! Cara, revoltadíssimo. Ainda tem que ficar levando cutucada a noite toda na cama. Sai fora. Sabe? Não, gente, absurdo. E esse negócio de espelho, gente, espelho é realmente, dizem que realmente é um portal, coisa e tal. Eu fui passar um carnaval na casa da minha irmã e a gente tinha que, todo mundo, foi eu, a Mariana, o Vitor, a Mariana é minha melhor amiga. A gente tinha que revezar pra todo mundo se arrumar no espelho do banheiro, porque a minha irmã, ela não tem espelho no guarda-roupa dela, porque não quer ter espelho dentro do quarto. E aí não tinha outro Olha. espelho na casa. Entendi. Por causa de medo disso, de espelho ser um portal, etc. Mas então, agora eu tô ressabiado com o espelho. Não sei, Eu tive espelho no quarto durante muito tempo e nunca me aconteceu nada. né? Na verdade, eu tô falando isso, mas eu sou tranquilo com Medo? essas coisas. Ah, de espelho, eu acho que é de boa. Eu tinha um guarda-roupa que tinha espelho na porta dele e ficava... Eu dormia e acordava olhando pro espelho também, então era de boa. Então, eu tava querendo um guarda-roupa que tivesse espelho. Porque eu só tenho espelho na minha sala. Uhum. Eu não tenho espelho no quarto. E espelho no quarto é bom, que você troca de roupa ali no espelho, sabe? Sim. Não sei. Eu fiquei meio impressionada quando eu soube disso, de espelho é um portal, mas também eu esqueço, sabe? Não guardo essas coisas pra sempre. Que bom, né? Que bom. Sim. Vamos lá, duas situações. Um espelho no teto. É Aí é motel, motel. primeiramente, né? Mas imagina tu acorda assim, olha pro teto e tu vê, sei lá, alguma coisa que não deveria estar do teu lado. E você olha pro lado e não tem nada. Você vê um súcubo ou um íncubo. Cara, putz, sei lá. Eu acho que top lugares ruins de colocar espelho. Não, e não é útil a não ser para transar, gente. Espelho no teto. É, sim, justo, bom ponto. Não é, E você não vai usar. reflexo de portas de vidro. Quando você passa... Aqui em casa tem portas de vidro, então se tá escuro do lado de fora e uma luz acesa no cômodo que eu tô, eu consigo ver meu reflexo na porta. Tenho medo. Por espelho? Não sei, mas causa um reflexo. Tenho medos pelo reflexo. Porque eu tô aqui do lado e dá pra me ver, porque a minha janela é de vidro. Aham, então, eu tenho Mas eu não medos. sei se configura espelho. Não configura espelho, configura reflexos. Quando, É só, quando, tipo, eu, Eu ver um vulto onde não deveria ter um vulto. quando eu era criança, eu ficava olhando no espelho e ficava fazendo careta até ficar com medo de mim mesma. Como se eu tivesse possuída. E aí eu saía, porque eu ficava com medo, realmente. Cinema. Não tem nada a ver com nada, eu só resolvi contar essa história mesmo.
Vaza, fia. Aquele vídeo da menina. Eu assim, total. Certeza. Bora pro próximo. Horas que... Eu morava numa casa comum com meus pais e minha irmã mais nova. Nunca teve nenhuma história estranha lá, nada que desse motivo para desconfiar de alguma coisa. Mas com o tempo, começaram a acontecer umas coisas pequenas. Porta que eu tinha certeza que eu fechei aparecia aberta. Armário da cozinha ficava entreaberto de manhã. Coisa fácil de explicar, ou pelo menos de ignorar. Até a noite em que eu acordei com sede. Saí do quarto e parei no corredor, que estava quase todo escuro. Só com um pouco de luz vindo da sala. Foi aí que eu vi. Tinha alguém parado no meio do corredor. Alto, mais alto que meu pai. Na hora eu pensei que era ele, mas tinha alguma coisa errada. Não dava para ver o rosto, nem roupa, nem nada. Era só uma forma escura, como se fosse uma sombra mais pesada que o resto da escuridão. Eu voltei para o quarto, sem fazer barulho, e fiquei acordada até amanhecer. No dia seguinte, perguntei para o meu pai se ele tinha levantado de madrugada e ele disse que não. Depois disso, comecei a ouvir passos no corredor durante a noite, sempre tarde, sempre lentos. Eles iam de um lado para o outro e paravam bem de frente ao meu quarto. Nunca entravam, mas também não iam embora na hora. Ficavam ali por um tempo como se tivesse alguém parado do outro lado da porta. Uma noite eu resolvi trancar a porta. Os passos vieram como sempre. Pararam na frente do quarto. Ficou tudo em silêncio, até que a maçaneta começou a girar, devagar. Eu fiquei olhando sem conseguir me mexer, enquanto ela descia até o fim e voltava, como se alguém estivesse tentando entrar, mas não conseguiu. Depois disso, os passos se afastaram. Eu contei para os meus pais, mas eles acharam que era coisa da minha cabeça. Até que uma noite, minha irmã começou a chorar. Quando os meus pais foram ver, ela estava escondida debaixo do cobertor tremendo. Disse que tinha um homem no corredor e que ele não entrava no quarto dela. A partir daí, o clima da casa mudou. A minha mãe dizia que eu via alguém andando de madrugada. Meu pai, que nunca acreditou nessas coisas, começou a dormir com a porta trancada, mas ninguém via nada. Só eu. Até a noite em que eu acordei e percebi que não tinha som nenhum. Silêncio demais. Eu abri os olhos e ele estava dentro do meu quarto, parado no canto, mais nítido do que nunca, alto, imóvel, me olhando. Eu não conseguia ver o rosto, mas sabia que ele estava me encarando. Eu puxei o corredor e fiquei ali sem me mexer até pegar no sono de exaustão. Quando acordei de manhã, a porta do meu quarto estava aberta. Eu tinha certeza que eu tinha trancado. Pouco tempo depois, a gente se mudou. Mas até hoje, às vezes, eu acordo no meio da noite com aquela sensação, como se ainda tivesse alguém no quarto, parado, só me observando. Porra, aí tu me fode, né? Porque eu já ia falar assim, pelo menos esse troço não entra no quarto, né? Então. Tá do lado de fora. Aí, meu amor, aí que o filho chora e a mãe não vê. Essa história é autoral da Abby, então maravilhosa, amei. Nossa, eu amei! Topper, muito boa. Deveria escrever Escreve mais, coisa pra aliás. contar na Terra do Medo também. Aquelas. Pelo amor de Deus. Por favorzinho. Mas aí eu vou fazer um ponto. Cara, que pais irresponsáveis, né? Que se acontecesse alguma coisa com as crias, a porta tava trancada e até acordar, destrancar. Eu não tinha pensado nisso, mas é. Então. Então, mas aí, o que eu faria no lugar desses pais? Eu iria botar as duas crianças dentro do meu quarto. Todo mundo junto, foi o que eu pensei. Mas assim, eu acho, eles podem ter partido do pressuposto de que esse troço não entra no quarto de ninguém. Entendeu? Entender, eu entendo. Concordar, eu não concordo. É diferente, exatamente. Também não concordo. Mas
uma coisa que me pega nessa história, e que eu tava comentando até no último vídeo da Terra do Medo, é que geralmente crianças são desacreditadas, né? Nesse caso é uma Muito. história ficcional, mas é uma coisa que acontece direto quando crianças têm algum acontecimento paranormal, vê alguma coisa, geralmente as pessoas não acreditam, pensam assim, é coisa da imaginação dela, coisa de criança. E aí é Sim. foda, né? Porque é ruim também para a criança acreditar em si mesma, sabe? Tipo, mesmo que seja coisa da cabeça da criança, eu acho tão ruim falar, tipo, é coisa da sua cabeça, não é nada não. Sabe? Dá uma moral pra sua criança, sabe? Sim. Investiga. Porque às vezes pode ser alguma coisa que ela tá tentando te dizer, não só É, que há algo paranormal ou uma coisa assombrando, mas às vezes é só ela querendo te dizer alguma forma ou pedir algum tipo de atenção, se a criança não tem episódios de mitomania ou coisa do tipo, ou de fato tem alguma coisa assombrando ou acontecendo com ela que seja de fato paranormal, né? Vai saber. Acreditem, conversem com crianças. conversem com crianças. Aí depois acontece alguma coisa com sua criança possuída, você vai ficar, por que que eu não ouvi aqui minha criança? É. Crianças não servem apenas para apagar a luz do quarto e pegar copo de água. Não. Coloquei filho no mundo pra me servir. Ué, pelo amor de Deus. Quando eu era criança fazia isso comigo, então eu vou fazer com meu filho. Muito bom. Amei, Abby, muito obrigado. Você arrasou nessas histórias, cara. Arrasou Nossa, muito. arrasou, Muito mesmo. Abby. Vou te raptar pra Terra do Medo, tá? Porque eu amei. Se ela parar de aparecer aqui no terror, eu vou saber que foi você, vou cagar na sua porta. Eu vou botar ela no meu porão, tal qual Cia. Tal qual Cia. Bora, próximo. Bora, Ski. Eu vou começar sendo sincero. Eu sempre achei essa história de fantasma uma grande bobagem. É divertido passar o tempo, mas eu nunca acreditei que fosse algo baseado na realidade ou na ciência. Dito isso, eu acabei de passar por um momento de arrepiar até a alma. Hoje eu estava trabalhando em casa, no nosso escritório que fica bem perto da porta da frente. Tava tudo em silêncio e eu estava concentrado em uma leitura, quando, de repente, eu ouvi dois sons que eu já ouvi umas 5.000 vezes antes. Primeiro, o barulho do ferrolho girando e a porta abrindo e fechando. Depois, a voz da minha esposa gritando um "Olá", exatamente como ela faz todo santo dia quando chega. A minha esposa, ela é indiana e tem um sotaque bem carregado, com um jeito muito único de falar. Então, a voz dela é instantaneamente reconhecível. Não tinha como eu me enganar. Aí vem a parte bizarra. Ela tinha me avisado que ia trabalhar até tarde hoje, então eu fiquei surpreso ao ouvir ela entrar. Eu levantei, fui em direção à porta e comecei a falar: "Ei, eu pensei que você tivesse aquele compromisso hoje à noite, né? Só que não tinha ninguém lá." A porta da frente ainda estava fechada com um ferrolho que continuava trancado. E nesse momento o medo começou a bater forte. Eu corri para checar a câmera da campainha e nada. Eu abri aquele aplicativo de localização da minha família e vi que ele ainda estava no escritório. Eu liguei para ela na mesma hora para confirmar. Ela estava em reuniões o dia inteiro e não é nem de longe o tipo de pessoa que faria uma pegadinha desse tipo comigo. Nós dois, a gente tá bem assustado agora. Eu continuo não acreditando em fantasmas e eu nem sei se um fantasma faria sentido nesse cenário, mas o que aconteceu foi real. Mas alguém aqui já passou por algo assim dentro da própria casa? Edith, para quem está sugerindo vazamento de gás ou monóxido de carbono, a gente tem detectores funcionando e a fornalha a gás está desligada. Sobre saúde mental? Bom, eu não saberia dizer, né? Mas nunca tive nada parecido antes. Doppelganger. Será que quase teve um encontro com um double da esposa? Eu acho. Você acredita que pessoas, você escutando vozes de pessoas, são doubles perto? Não. Mas eu não acredito em muita coisa, mas eu não duvido de nada. Justo. A Abby falou que tiraram o cara pra louco. E a primeira coisa que fala pro americano é: tá vazando monóxido de carbono na tua casa? É Confira. sempre isso. Confira. Você tá cheirando gás, meu querido? Mas, vamos lá, o cara tava fazendo alguma coisa errada, por isso que ele tava tão atento na porta. Nossa, é Certeza. verdade.
Tava fazendo merda. Ah, Que aí até certeza. alucinou. Até alucinou. Ih, porra, ela chegou, não era pra chegar Chegou. agora. Quase cagou na roupa. Ai, coitado, coitado. Mas ficou com medo, né? Serviu a história. Mas eu realmente não acredito em doppelganger. Isso é uma coisa que eu não acredito. Sou completamente cética de doppelganger. Mas, Real, mas tem algum motivo em específico? Tem alguma coisa que fala assim, eu não acredito por causa disso? não, eu só não acredito. É porque realmente, assim, eu não acredito em muita coisa. Eu não coloco minha mão no fogo por muita coisa. Mas eu não duvido. Eu não sei explicar. É a coisa do agnóstico mesmo, de. Cara, eu Eu acho que entendo. isso não é muito possível, mas pode ser que aconteça. Aí, ó, Cava falou o seguinte: Sibeli parece que tá desafiando os Doppler a aparecer pra ela. É por isso que eu não duvido de nada, porque eu não quero que me provem o contrário. Entendeu? Porque se te Sibeli, provar, o seu double te encontrar, você tá ferrada, porque tá vai te me matar e assumir seu entendendo? lugar. Exatamente. Ai, Sibeli, você acredita em demônio? Sei, não sei, não quero que me provem. Você tá me entendendo? É esse ponto. Peraí, Nesse caso, eu acredito. tu quer que te provem que demônios existem e você tá falando pra fazer uma urucubaca pra tu? Pra Tá te tacar vendo? aí? Ah, não pede essas coisas. Tá vendo? Tá vendo o perigo? Eu senti o Olha lá, eu perigo daqui. acredito. Acredito em tudo. Então, é aquilo, acredito em tudo, mas também não acredito em nada. É isso, é isso. Ah, bora pra próxima. Bora, Ski. Minha esposa e eu vivenciamos isso ao mesmo tempo, uma noite, em uma casa alugada construída em 1910. Uma corrente de ar frio passou pelo meu pescoço, então parei de falar. Depois disso, veio o cheiro, e nós dois nos olhamos até o dizer: Você sentiu isso? Essa foi uma das muitas ocorrências muito estranhas naquela casa. Várias experiências de estrondos ou ruídos do céu, sons de buzina vindo do céu, luzes muito fortes brilhando na floresta ao lado de casa, com o que só pode ser descrito como o som de um Boeing 747 pairando. Acordar com os nossos nomes sendo gritados, sons de algo se arrastando no andar de cima, nunca sentir-se sozinho, migalhas na mesa de comidas que a gente não tinha comido naquele dia, brinquedos de crianças ligando sozinho, algo subindo e descendo do sofá à noite, etc, etc, etc. Tudo especificamente vivenciado naquela propriedade. Eu mencionei o poço aberto no porão para aumentar o fator arrepiante. Edith, queria adicionar que a casa está localizada em uma área rural isolada no Maine. Adicionado apenas para descartar vizinhos, já que o mais próximo estava a meio quilômetro ou mais de distância. Edith 2, desculpe. Eu não falo muito dessas experiências, então outro detalhe me veio à mente. Nós acabamos nomeando a entidade de George. Nós dizíamos adeus quando saíamos, mandávamos ele se ferrar se algo tivesse errado. Estávamos tão desconfortáveis vivendo lá, mas aquele toque de humor nos ajudou a superar. Ah, vá se fuder, meu amor. Isso é fantasma, demônio, não é cachorrinho, não, pra você dar nome? É o que reforça a entidade que tá lá, né? Você nomear. Quando você dá nome, parece que você dá força pra aquilo acontecer mais ainda. E como o Cava falou, migalhas na mesa é de passar do limite, porra. De comidas que vocês não comeram naquele dia, sabe? Não faz É, sentido, meu amor. Ah, vai ficar não. dando nome pra fantasma, vai se fuder. Tem mais que ser assombrado mesmo, possuir toda a família. Eu, hein? Povo doido. Adote seu pet, não, adote sua entidade. Dê o nome e tenha sua casa assombrada. Ele de George. Aí a gente fica conversando com ele. Ai, tchau, George, estamos saindo, a gente volta daqui a pouco. Vai se fuder, George. Você deu susto na gente. Não Ai, é feio, gente. Jorge, não pode fazer isso. Quando você for comer alguma coisa, você tem que juntar as migalhas. Ai, vai cobrar aluguel do George também? Tia também Mas falou, aí é seleção natural. aí é seleção natural, concordo. E a casa
gente. A área rural é sempre. Tem histórias cabulosas, não é mesmo? Ah, sempre, sempre. Existem razões muito malucas para se viver numa casa assombrada. Eu, sendo são de mente e corpo, eu não conheço nenhuma delas. Mas eu sou supersticioso pra caramba. Então, quando a minha esposa e eu nos mudamos para New Hampshire, bem na fronteira com Vermont, estávamos procurando um lugar para alugar por 1 ano ou 2 antes da gente comprar uma casa. Para todos que vivem na Nova Inglaterra, a minha esposa é nativa e eu não. Ela está acostumada com o vazio imenso que essa pequena área tem. Existem caminhos que nem ela me deixa fazer depois de certa hora, porque essa rota as pessoas não voltam. Como eu não sou nativo, eu não sabia disso. Então, quando eu chegava tarde do trabalho e dizia que peguei rota X, ela me olhava em choque pela minha estupidez. Encontramos uma casa bem na fronteira mencionada, no lado de Vermont. A gente adorou. Era um dos lugares fantásticos para morar, exceto pelo porão. Eu não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado e caçado, como uma presa. Então, como qualquer adulto razoável, eu simplesmente mandei um foda-se e não ia lá para baixo, exceto durante o dia. Certa noite, depois de jogar por horas no meu escritório no sofá, eu fiquei com fome. Desci as escadas, beijei a patroa e passei pela porta do porão em direção à cozinha. Eu não sei se quem está lendo isso já caçou, mas existe um momento em que você às vezes experimenta, especialmente caçando predadores como coiotes, lobos ou ursos. Às vezes eles sabem que você os tem na mira. Eles olham para você, não exatamente para você, mas parece que estão perfurando sua alma, dizendo: "Você me pegou. Seja rápido." É uma sensação estranha. Naquela noite, enquanto eu passava por aquela porta no andar de baixo, eu vi olhos vermelhos e uma figura humanoide. Eu congelei. Eu parei no lugar. Eu dei aquele mesmo olhar de: "Você me pegou. Seja rápido." E depois desse lapso momentâneo de sanidade, eu saí correndo para perto da porta. Peguei uma arma e liguei para minha esposa, dizendo que havia alguém no porão e que era para ela chamar a polícia. Não tinha outra entrada para o porão, e eu mantive a porta coberta com a minha arma e em posição segura. Os policiais chegaram e eu desarmei. Eles revistaram a casa e não encontraram ninguém, mas acharam um conjunto de pegadas de lama que começavam viradas para a escada e depois caminhavam para uma parede no canto dos fundos do porão, perto do aquecedor de água. Para dar contexto, a parede em questão bloqueava a área diretamente abaixo do meu quarto. Era uma parede sólida, com um pequeno espaço de ventilação, e cerca de 10 centímetros de folga do outro lado. Os policiais chamaram os detetives e eles verificaram. Não viram ninguém e não conseguiram entrar. Fotos foram tiradas, tamanhos de sapatos foram comparados, o meu pé era grande demais, o da minha esposa pequeno demais, e as pegadas eram em torno de 38, 39, e a gente ficou em um hotel por algumas noites. Nos meses seguintes, o mesmo acontecia, mas sem a polícia. Acabou se tornando relativamente normal. O bom e velho olhos vermelhos no porão, relaxando como um vilão. Minha esposa, que estava menos entusiasmada com as minhas palhaçadas, mas quando eu via os olhos vermelhos, eu sempre dava um bom dia, boa tarde, como vai? E aí a gente encontrava pegadas de lama que eu simplesmente limpava. Então o Covid chegou. O lockdown aconteceu e tivemos a oportunidade de mudar para uma casa melhor. O principal motivo da mudança era um problema de mofo. Ele estava entre os vidros da janela e todo dia a gente limpava mofo dos batentes das portas. A gente teve que trocar móveis várias vezes e nós somos pessoas muito limpas. A gente notificou o proprietário por meses e após as ações dele não ajudarem tanto, a gente decidiu sair. O proprietário contratou um inspetor de habilitação imediatamente à nossa partida. O inspetor foi lá e confirmou o problema do mofo.
Eu não sei se ele conheceu os olhos vermelhos. No entanto, encontraram uma contagem altíssima de esporos na parede abaixo do meu quarto antigo. A parede onde as pegadas sempre terminavam. Como andava bloqueado, o inspetor coletou um pouco do que parecia ser terra do outro lado, através de um pequeno espaço de ventilação. Não era terra, era aproximadamente 2 metros de mofo. O proprietário contatou um especialista para remover tudo e me ofereceu um reembolso parcial do aluguel pelos danos. No geral, fez o meu 2020 ser muito bom. Até que, cerca de 3 meses depois, o dono da casa me ligou e ofereceu me devolver todo o aluguel do tempo que eu morei lá. Por quê? Porque simplesmente havia um cadáver. O legista disse que o homem era o dono da propriedade antes do meu locador. Ele era um linheiro que, após falarem com os familiares sobreviventes, descobriram que ele calçava 38 e 39, menor que o meu pé, 43, e bem maior que o pé da minha esposa. Puta que pariu, olhos vermelhos. Eu não sei como você foi parar ali, mas eu espero que agora você tenha encontrado paz. Me desculpe por não ter verificado antes. Depois de ler o obituário e contatar a família, eu passei pelo local de descanso final dele para deixar flores, uma pedra e dar bom dia, como eu costumava fazer. Até tempos melhores, olhos vermelhos. Edith, eu escrevi minha experiência protegendo a localização e a família. Perguntei a eles antes se podia compartilhar. Isso concluiu agora, em julho, agosto deste ano. Eles finalmente estão tendo um fechamento para algo que os afetava há anos. Caralho. Caralho, né? Mas Caralho. aí, eu fiquei me perguntando por que a pessoa foi tão honesta? Porque Que assim, pessoa? a, o dono da casa. Porque ele devolveu o dinheiro pro AP por ele. Mas ele já tinha saído de lá. Por que ele foi tão honesto? Que pergunta boa. Por que ele devolveu? Será que ele se sentiu mal por ter alugado uma casa em que tinha uma pessoa morta lá dentro? Será que Não foi ele culpa se dele sentiu... também. Então, mas será que ele se sentiu tocado e comovido nesse ponto porque ele sempre reclamou? Ele sempre falou, cara, tem um mofo aqui, tá dando problema, bora ver isso aqui, e ele nunca deu crédito. Tanto que quando constatou que realmente tinha mofo, ele falou, porra, toma aí uma parte do dinheiro, tô te ressarcindo aqui um Aham. pedaço. Só que aí descobriu que tinha uma pessoa morta lá dentro, será que é por questões mais sanitárias? É, Poderia ter dado um problema então, pior de saúde? parece que eu tô, tipo, nossa, esse Belly tá dando foco na parte da história que menos importa. É porque realmente é esquisito. Mas isso da parte sanitária faz muito sentido. Porque a gente tá aqui discutindo mais a parte sobrenatural. Só que, querendo ou não, essa pessoa viveu num lugar onde tinha um corpo Sim, sim. se decompondo. Não dá pra saber se já tava decomposto, se era só uma ossada, mas aparentemente não, porque o mofo mostra que tinha matéria orgânica, tinha umidade, então É. muito provavelmente ele pegou lá um final de decomposição, talvez. Não teve relatos dos cheiros, né? Mas. É verdade. Se tivesse ali numa situação de decomposição mais complicada, teria o forte cheiro, né? Então, às vezes, foi só o que restou depois de tanto tempo. Decompôs, o ambiente era propício para ter mofo, mesmo que depois de tudo decomposto. Assim, eu sei que, que não é o mais bizarro da história, o cara devolveu o dinheiro. Eu só fiquei realmente intrigada com isso do que poderia ter por trás, sabe? Mas, óbvio que a pior parte é você descobrir que você estava morando numa casa em que não só uma pessoa morreu lá dentro, como ela continuou lá dentro. Tu Porque via a pessoa. já é Aí. aterrorizante, mas já é aterrorizante quando a gente fica sabendo de alguém que morreu na casa que a gente mora, sabe? Sim, sim. E Imagine, Oi? imagine nesse caso. Eu já tinha terminado de Imagina, falar. eu fiquei curioso pra saber como ele morreu, porque ele não virou um fantasma com liberdade geográfica, né? Parece que ele ficou um fantasma de canto, com os olhos vermelhos. Então eu fiquei curioso pra saber o que ele fez pra ficar lá, sabe? Sei.
É porque a gente não sabe especificamente a regra, né? A gente estipulou que aquele outro lá que tentou matar a família ficou preso lá por motivos de maldade. Sim, isso foi ser Mas hediondo, né? mas eu acho que não necessariamente deve ser isso, porque querendo ou não, pode ter a É, ver também com, ai, foi uma passagem a não Abby não falou foi que ele muito pode ter sido assassinado por... resolvida, foi uma morte Sim, violenta. sim, eu concordo que... É que ele tava escondido, né? A Abby levantou esse É, ponto aqui. Ele pode ter sido assassinado e colocaram ele lá. aham. Sabe, eu acho Porque que o OP leu o obituário. e ele Ele só não fez a contou. bicha muda, né? Ele Aham. fez a bicha muda com a gente. É, é. Fofoca contada pela metade quase mata fofoqueiro. E a gente vai dormir sem essa noite. E vamos continuar desinformado. É, vamos continuar. Bora, próximo. Bora, Ski. Sou eu, né? Aliás, essa também foi muito boa, viu? Vou começar dizendo que eu tenho 19 anos agora e essas assombrações ocorreram quando eu tinha entre 7 e 8 anos. Eu não sou uma pessoa religiosa, sou o tipo de que precisa ver para crer. Quando as pessoas me contam histórias, eu sempre tento achar uma explicação lógica. Dito isso, o que eu vivi me abalou profundamente. Eu evito compartilhar isso porque eu não consigo nem pensar nessa época da minha vida sem começar a chorar. Quando criança, eu tinha pavor de escuro. Minha mãe precisava sentar do meu lado na cama até eu dormir. Eu sempre acordava ali por volta das 2 da manhã, com medo de estar sozinho, e eu ia para o quarto dela. O primeiro incidente aconteceu em uma dessas noites. Quando eu abri a porta do quarto da minha mãe, eu o vi. Um homem extremamente pálido, baixo e careca, sentado no meio da cama dela. Eu fiquei paralisado. Ele levantou a cabeça para me olhar. O rosto dele era completamente liso. Sem olhos, sem boca, nada. Apenas um rosto branco como pó. Eu desabei do chão, gritando e chorando. Minha mãe acordou assustada, mas disse que era apenas um pesadelo e que eu devia voltar para a cama. No dia seguinte, eu tentei explicar para ela o que eu vi, mas ela e a minha irmã apenas me ignoraram. Depois disso, eu vivia aterrorizado. Minha mãe me colocava para dormir e eu fingia que eu estava no sono até ela sair. Assim que ela fechava a porta, eu acendia todas as luzes e jogava PlayStation até o amanhecer. Eu tirava cochilos no sofá durante o dia, mas minha mãe não gostava e me obrigava a ir brincar lá fora. Eu estava perdendo uma quantidade insana de sono. Cerca de 3 semanas depois, eu estava exausto e eu apaguei no sofá da sala. Acordei no meio da noite, no escuro total, e eu tive um ataque de pânico. Tentei me guiar pela luzinha da TV até o meu quarto. Quando abri a porta, o homem estava sentado na beira da minha cama. Eu fechei a porta devagar, rezando para ele não ter me visto, e eu corri para o quarto da minha mãe. Mais uma vez, ela foi lá e não tinha nada. Eu estava questionando o que era real e o que não era. Pedi para morar com meu pai porque eu não aguentava mais ficar naquela casa. Anos depois, minha mãe se casou novamente. O marido dela tinha 3 filhos e o mais novo tinha 6 anos. Um dia, minha mãe me contou que o menino estava passando por coisas estranhas. Ele estava descrevendo exatamente o que eu via. Naquele momento, minha mãe finalmente acreditou em mim e vendeu a casa pouco tempo depois. Até hoje, chamamos aquele lugar apenas de a Casa Assombrada. É difícil falar sobre isso. Meus olhos lacrimejam sem controle toda vez que o assunto surge. Ora, ora, ora! Criou um trauma num ser humano, não é mesmo? Ô fela da puta! Cara, é Ah, só nossa! acreditar que a criança tava passando por um perrengue danado, ela tava com privação do sono, ela tava Gente! precisando dormir, mas ela tava cagada de medo. Pode nem ser real, mas o teu filho tá sofrendo. Para aquela criança é real.
A criança tá morrendo de medo, mesmo que não seja nada sobrenatural. É isso que me mata. Aí chegou outra criança descrevendo a mesma coisa. E agora eu vou vender a casa. Até que parece que meu filho realmente estava sendo assombrado, né? Nossa, gente, Ah, que ódio, que vontade de cagar na porta dessa família. Meu Deus do sim. céu. Pais sendo pais, né? Fazendo o serviço de deixar suas crianças com a perfeita saúde mental. Aí cresceu a pessoa hoje, tá com 19 anos, não consegue contar essa história sem abrir o berreiro de chorar. É, Eu, hein? mas aí eu tenho que fazer um apontamento muito importante, porque essa assombração me lembra muito o Reiki. Naquele meme que o Reiki tá sentado na beira da cama. Nossa! Inclusive, já separei a imagem pra mandar pra vocês. E é a Nossa, é muito primeira verdade. coisa que me veio na cabeça. Nossa, muito verdade. Muito verdade. Muito ele peladinho, muito engraçado. Mas. Mas é. Engraçado, porque. Nossa, será que a história que eu contei no começo eu vi o Reiki também? Porque eu vi também uma criatura careca, sem sobrancelha, sem nada, e tava me olhando. De dentro da Hoje. casa. Humanoide branca, pálida. Sim. Putz, cara. O Reiki a gente sabe que ele foi uma criação, né? Mas a gente sabe que existem tulpas e muitas pessoas acreditando fazem aquilo se tornar realidade. Então, mas não necessariamente tulpa nesse caso, porque vai que a pessoa criou inspirada em, fulano contou que viu, sabe? Putz, daí tu me quebra, né? Aí não tem o que falar. É isso, já era. Ué, entendeu? Ah, Porque pode acontecer, não é uma. O reiki, eu já contei na Terra do Medo, eu não sei se já contou aqui no Terror, a creepypasta do reiki. sim. É muito legal essa creepypasta. E São vários relatos curtinhos, né? Que vai formando vários uma. relatos curtinhos e tal. Aí na Terra do Medo eu até fiz com. Tem uma parte do jornal, eu e Vitor, a Isso. gente fez, tipo, como se fosse um âncora contando, tipo, o que aconteceu. Aí o Vitor no começo, muito legal, depois vocês vão assistir. E o que a pessoa fez foi criar aquelas pequenas histórias como se tivesse acontecendo numa cidade. Mas, nossa, Enquanto se você acontece já com ele, né? sabe, e dá pra. Beleza, eu posso criar uma história fictícia com esse bode que o meu ex-vizinho viu lá também, entendeu? Uhum. E não vai validar a história do bode, né? Mas Exatamente. é o Então, que a gente conversou no episódio do Burrunjô, em que uma história falsa descredibiliza histórias verdadeiras. Então, se existe uma entidade humanoide branca, careca, pálida, que fica assombrando pessoas, deitada em cima da cama delas, ou sentada em cima da cama delas, e esse cara fez a história do Reiki, que claramente ele deixou explícita como sendo criação dele, pode ser que ele enfraqueceu, de fato, essa entidade que ele denominou como Reiki. sim. Mas aí não poderia essa coisa da tulpa fortalecer novamente? Ah, claramente. E eu não invalido Entendeu? essa criança que sofreu na infância. Olha, E e realmente você trouxe agora, encaixou como uma luva, que é igualzinho o reiki, essa imagem que a gente tem do reiki sentado na cama. Que pavor. sim, que pavorosíssimo! Mas bora pro último pra gente fechar aí com chave de ouro este maravilhoso episódio. Boras que. Quando eu tinha 12 anos, os meus pais não podiam mais pagar as minhas aulas de equitação. Então eles entraram em contato com o estábulo de resgate local e perguntaram se eu poderia passar um tempo por lá. Para minha surpresa, a fazenda pertencia a apenas uma senhora, que tinha 32 cavalos na época. Ela me convidou e disse que eu poderia ter meu próprio cavalo se ajudasse a ela a limpar as baias e fazer as tarefas do celeiro com ela. Então, naquele verão, eu passava mais de 8 horas por dia lá. Minha mãe me deixava antes de ir para o trabalho às 7 da manhã e me buscava um pouco antes do pôr do sol. Eu levava minha comida e podia entrar na casa da proprietária como quisesse. Nessas longas horas eu ficava praticamente sozinha, exceto quando a dona estava me dando aulas de montaria e treinamento.
Com 32 cavalos circulando livremente pelo campo e pelo antigo estábulo de laticínios, que foi construído em 1911 e tinha 40 baias, havia muita limpeza para fazer. Então eu passava muito tempo limpando o corredor do estábulo. Em dias bonitos, todos os cavalos e vários cães e gatos ficavam nos pastos. Muitas vezes eu fechava todas as baias, e quando eu estava varrendo ou limpando, eu ouvia um cavalo tropeçar ou se mexer dentro de uma baia. Eu me virava e, claro, não tinha cavalo nenhum lá. Às vezes eu estava dentro de uma baia espalhando serragem e sentia o focinho gelado tocar o meu pescoço. Eu me virava e não tinha cavalo. Eu sentia patas de gatos nas minhas mãos, mas não tinha gatos por perto. Eu sentia um cachorro cutucando meu quadril e não tinha nada ali. Um dia eu vi 2 gatos brancos atravessarem o celeiro correndo e entrarem em uma baia. Eu segui e eu olhei lá dentro e não tinha gato. Não tinha lugar para onde eles pudessem ter escapado. Tinha um velho cavalo árabe branco chamado Corona, que eu montei algumas vezes e que ele morreu aos 36 anos. O melhor amigo dele era um Appaloosa chamado Hopper, que tinha 30 anos quando o Corona partiu. Cerca de 3 semanas depois, eu coloquei Hopper na baia dele para escová-lo. De repente, ele se virou, esticou o pescoço para a baia vazia do Corona. Ele respirou fundo, levantou as orelhas e começou a tremer de um jeito que fazia quando cumprimentava o Corona na baia ao lado. Eu senti os calafrios mais estranhos do mundo enquanto eu assistia ele dizer o oi dele pro nada. A minha teoria sobre o porquê de tantos cavalos e animais continuarem por lá é a seguinte. A dona comprou a fazenda nos anos 80 e desde então resgatou centenas de cavalos abusados. Muitos dos cavalos lá eram rejeitados. Eram tantos animais que foram espancados, tinham cicatrizes, mancavam, tremiam quando você os tocavam. Alguns quase se matavam de medo se você colocasse uma sela nas suas costas. Foram tantos horrores pelos quais eles passaram. Alguns foram simplesmente abandonados porque tinha câncer ou estavam velhos demais para montar e as pessoas se cansaram deles. As pessoas costumavam descartar animais lá rotineiramente. Eu não estou brincando quando eu digo que algumas vezes por ano a dona acordava com um cavalo novo no quintal porque alguém simplesmente deixou lá sem se importar. E, no entanto, aquela fazenda era o lugar mais pacífico do mundo. Todos aqueles animais que nunca partiram de verdade ficaram por ali para conviver com seus amigos, apenas para estarem em um lugar onde sabiam que nunca mais seriam feridos. E eu vou deixar aqui que tá descendo uma lágrima solitária pelo o meu rosto e uma história muito bonita. Meu Deus, que história mais fofa! Demais, demais. Corona, você sempre estará com a gente. Ô, Corona. Ai, gente, que lindo. Quando começou a história de bicho, que a pessoa ou a Pia tava sentindo bicho, que não sei o que, aí sentia um cachorro, não tinha cachorro. Sentia gato, não tinha gato. Que isso, gente? É festa no céu. Sabe, eu não sei se é conto, se é uma história, é a festa do céu, é a festa A dos fábula, bichos, né? não sei. É, a fábula. Gente, mas é muito fofinho. Muito, E, muito. e quando eu era evangélica, eu fiquei muito triste porque eu perguntava se os cachorros iam pro céu. E aí teve uma vez que eu não lembro se foi um pastor ou quem foi, me falou que não, porque bicho não tem alma. Eu lembro que isso me marcou muito, eu fiquei tão triste, sabe? E eu perdi uma cachorrinha lá pra 2012, eu não lembro, de 2013. Não, lá pra 2015, eu não sei. Eu não lembro, mas eu perdi uma cachorrinha que era muito especial pra mim, sabe? Aí eu ficava pensando, nossa, eu quero um dia me reencontrar com ela. Aí eu fico pensando, nossa, não é possível que cachorrinhos, gatinhos, bichinhos de estimação, sabe? Bichos de Aham. pasto, não é possível que eles não tenham alma, Pô, papo de sabe? traumatizar crianças, né? Bom, papo de traumatizou uma criança que queria ver o seu bichinho depois que falecesse pra poder reencontrar com ele e ter um encontro bonito? Não, né? Você falou que animais não têm alma e eles não vão pro céu. Não, foi ridículo. Eu fiquei, gente, Foi. como assim?
Mas não, eu decidi que animais têm alma sim e que quando eu morrer eu vou me encontrar com a Bibi. Bibi, aguarde. Que Vou te gracinha. reencontrar. Quando o meu primeiro cachorrinho faleceu, que eu tive noção, né, da falta que faz, cara, é, é bizarro. Ai, não pode falar muito, senão chora. Então, é um assunto sensível, Sim, mas. Ai, essa história foi linda. Eu foi amei muito ter bonito. finalizado o episódio com ela, porque faz super sentido e os animais quererem ficar num lugar em que eles são bem cuidados, sabe? Sim, foi muito bom encerrar com uma maneira mais leve, porque a gente viu muitas pessoas irresponsáveis, desde pais irresponsáveis e maridos irresponsáveis invocando entidades por um espelho. Sim. Mas a gente fechou de uma maneira muito fofa. Apesar dos animais terem sofrido abusos, eles estavam num lugar onde de fato eles tinham paz e boas pessoas cuidando deles, né? E quando você começou a contar a história, você falou dessa senhora que tomava conta, eu fiquei com tanto medo dessa senhora ser má no final da história. Eu tô Ah, muito feliz sim, que ela não é má. sim. Ela só abusou da criança, né? Colocando ela pra limpar o estábulo 8 horas por dia no verão dela. Mas tá tudo É, bem, tudo mas tá bem. bom, tava cuidando dos bichinhos, né? Eu espero que essa criança tenha ganhado um cavalo. Pelo menos isso, né? Ela tinha 12 anos, trabalhava 8 horas por semana? Não, 8 horas por dia no verão dela. Então, Nossa, um porra, CLT a senhora não quer pagar, não, né? Ah, pra tá. que pagar CLT se você pode escravizar crianças? Ela não maltratava animais, ela maltratava crianças. Crianças, é. Que Ah, horror. também é uma causa por Ai! vez, né? O que ela sentia na mão dela não eram cachorros e nem gatos, eram crianças que estavam pedindo ajuda. Putz, estraguei a Nossa, história. é. Nossa, eu vou te bloquear. Gente, não ouçam esse homem. Ele está estragando nossa experiência. Humanos também lambem, né? Humanos também sabem lamber, Pô, queridinho. já era. Não terminamos mais Ai, com uma história bonita e fofa. ai, eu tô com muito ódio de você. Eu vou te bloquear. Ah, então é isso. Muito obrigado, viu? Abby, obrigada. Foi fantástico. As suas histórias Nossa, eu estavam amei. incríveis, incríveis. Que droga, eu prometi que eu ia falar mal do episódio no final, falar mal da Abby. Não tem nem como. Não tem como. Impossível, impossível. E, pessoal, vocês que escutaram a gente até aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio como a gente gostou. E eu tô muito decepcionado com vocês, viu? Que vocês escutam até o final e não comentam lá no Spotify a palavra mágica que a gente pede pra vocês comentarem, tá? Então, Agora vocês vão comentar. Humanos também sabem lamber, por favor. boa, boa, porque não dá pra correlacionar isso com histórias assustadoras de casas assombradas. Sim, mas é uma história de casa assombrada. Assombrada por gente, mas é. Por gente. Mas então é isso. Tem mais alguma coisa pra completar pra esse episódio maravilhoso? Não, só que eu quero mais episódios desse. E eu quero Então sequestrar fechou. a Abby pra Terra do Medo. Abby vai virar a nova Cia. Vai. Se a Abby parar de responder no grupo, a gente já sabe o que aconteceu. Ela está na Terra do Porão da Terra do Medo. Então é isso, pessoal. Meu muito obrigado. E cuidado na sua própria casa. Tchau! Tchau.